disciplina, Você né? estava falando, Haj Nasser, sobre uma mulher convertida. Eu lembrei de uma história, eu vou contar. Um dos nossos irmãos aqui, agora tem mais de 90 anos, ele é um senhor de idade, casado com uma brasileira muçulmana que ela já faleceu. Ele veio falar assim, né? O Sheikh Mohammed Khalil contou essa história para mim, porque ele foi falar com o Sheikh Mohammed Khalil e falou: Sheikh Mohammed, quem é Ásia? E ele falou: por quê? Porque minha esposa, nos últimos momentos, sempre chamava Ásia, Ásia, daí faleceu. E Sheikh Mohammed contou essa história que é muito, muito bonita. Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi disse: Ásia, uma das 4 mulheres, melhores mulheres do mundo, mais virtuosas, vai acompanhar uma mulher convertida. Isso é só para uma mulher convertida nos momentos difíceis da morte, que são uns momentos terríveis. É Talvez os muito mais. difícil. A Ásia vai acompanhar, vai abraçar para facilitar esses momentos, porque a Ásia também foi como você estava explicando, que é, sabe, muito difícil para alguém se converter nesse mundo, outro mundo, outra cultura. Daí você está sofrendo, todo mundo olha diferente, todo mundo. E a Ásia tinha uma vida assim, no meio de um ambiente que Faraó, e ela aceitou, né, o Cuidou do monoteísmo, Moisés. e aceitou o monoteísmo, e vários sofrimentos, como o faraó, né, torturava, na verdade, ela, várias histórias da Ásia, Já tinha porque brígula que não, colocou na mão dela e Depois muito- que descobriu que ela seguia colocou, é muito a fé. interessante quando nos últimos momentos ele mandou colocar uma pedra muito grande em cima Meu Deus. da costela dela, então ela morreu, foi Sobre martirizada tortura, mesmo. sobre então tortura. a Ásia vai acompanhar. E imagina, aqui ó, no Brasil, Que uma grande mulher honra, brasileira nos que últimos grande momentos honra. chamava Ásia, a Ásia estava olhando, né? Parece que está chegando não o marido, sabia. estava ao lado, eu não conhecia. Eu conheço bem a história dela, até já relatei várias vezes assim para alguns grupos de mulheres e que eu admiro muito a história dela, mas eu não sabia dessa parte. Eu Não, mas sinto ela- tão honrada de repente, vou me sentir muito honrada se de Ela repente vai no final dos interceder. meus momentos finais Vai eu consegui tranquilizar, vai enxergar, acalmar. eu consegui enxergar ela, isso vai ser Com assim certeza. sem, Uma benção, né? né, não tem explicação. Tudo bem? Já acabou? Quase. Mas a gente queria que também nossa querida Zahra falasse um pouco mais sobre sua experiência, né? Sobre sua experiência sobre, eu sei, podemos falar esse esforço, esse jihad, ser uma Vale a mulher. pena? Eu Vale a pena? Eu acho bom, a mesma pergunta quase, porque tem muita gente, muita mulher, muita menina brasileira que já entrou na religião islâmica, mas ainda não tem coragem para colocar Tem a receio Na ainda. verdade, Ela acha, como que eu posso fazer faculdade? Como eu posso... Eu acho, é bom você deixar uma mensagem para elas. exatamente. Isso. Algumas palavras É uma que experiência vivida. como é que você, de repente, o que que você tem para dizer para as mulheres? Tem muitas mulheres muçulmanas fiéis, conscientes, de bom coração, de excelentes, de uma excelente pura mente, né? Só que infelizmente essa questão do véu ainda para ela tá com um passo para trás, né? O que que você tem a dizer aí para elas? O véu nunca me impediu de nada, muito pelo contrário, eu recebia mais respeito pelos meus professores na universidade, por estar usando o véu, do que às vezes com outras alunas. Então, eu tinha um professor que ele é japonês, e ele sempre, em todas as aulas, me chamava para conversar no final da aula e me perguntava assuntos não só da religião, mas a minha opinião sobre como foi a aula. Por quê? Porque o conhecimento que a gente tem, às vezes, o hijab vai esconder outras coisas e deixar só o conhecimento que a gente tem falar. Só o que a gente tem na mente, né? As pessoas vão ouvir a nossa voz. Então, o que eu tenho para dizer para as mulheres muçulmanas que ainda não usam hijab, que têm o receio de usar o hijab, de achar que o hijab em algum momento vai impactar na vida, vai dificultar, não vai dificultar, ele vai abrir portas.
talvez algumas portas se fechem, mas outras vão se abrir. Porque Deus não vai deixar nenhuma mulher muçulmana, ainda mais uma mulher muçulmana num país que é ocidental, passando um jihad assim, não vai deixar ela na mão. Então, o que eu tenho para dizer é para as mulheres usarem o hijab, seguirem sem medo, com fé em Deus, continuar sempre se baseando no Alcorão, que isso tudo vai ajudar, que, inshallah, Deus continue nos guiando sempre. Talvez elas recebam umas críticas ou uns olhos sim. diferentes, mas tem muitas vezes que eles A pessoa não tem recebem... que ficar ouvindo Não, tudo que Sabe, se fala, né? tem um pacto que faz pessoa tem que tomar a decisão. Deus, Eu- um pacto que faz com sua religião, com sua família, sabe? Eu sou assim. Os olhares de admiração superam os olhares de crítica, Eu vejo isso. né? Uhum. E a Eu- gente... e eu Muito mais percebo- respeito em algumas para as palavras, pessoas. em Eu sinto muito mais respeito. O tratamento das pessoas Sim, é diferente, é diferenciado. é. É diferenciado. E Eu eu- vejo em situações, às vezes, banais, assim, as pessoas têm, tô eu e outra pessoa, e aí, de repente, elas vêm, sabe, já com um tato para tratar com a gente, homens Sim. ou mulheres. Exato. Isso Tem requer um- muita tem- responsabilidade. Exatamente. Então, eu acho que no final é mais positivo. É muito mais E, positivo não é? Tem Muito mais, mais tem positivo. muito mais ganho do que perda. E o mérito do é que perda. divino. Na verdade, né? não tem nenhuma perda. Não tem Não nenhum- tem A Porque maioria... no caminho de Deus, O mérito é muito grande. tudo é ganho. A maioria Obediência. admira, eu acho. Eu, às vezes, eu sempre tenho um tapete junto, né? Coloco o tapete, deu o horário da oração, faço a oração. Daí eu junto. Vários lugares, né? Aeroporto, não sei, estação de trem, ônibus. Tem gente que vem e fala: ah, você estava orando, estava rezando, algo assim. Eu admiro. Muito bom. Sim. Que bom que vocês. É admirável, muito admirável, Muito admirável. quando a pessoa é realmente praticante, né, de uma fé, especialmente a fé islâmica, a doutrina islâmica, que é a mais completa, que é o selo de todas as mensagens. Isso é um motivo de muita satisfação. Tem uma coisa muito interessante no Alcorão Sagrado, falou sobre esse versículo e depois vamos finalizar. Deus fala uma frase tão simples: Alam ya'lam bi anna Allah yara. O ser humano não sabe. Será que por acaso o ser humano não sabe que Deus vê? Está Eu vendo sou tudo? Alaysa Allahu bikafin abda. Deus não basta. Não é suficiente para Mas ser. eu- Você pode Suficiente aprender para- suficiente. Então, eu acho que tudo está interligado, tudo. Todo esse esforço, tudo esse jihad que já contamos, se encaixa no pacto que a pessoa, a mulher no caso, faz com Deus. Eu sou sua serva. Então, quando você adota Certeza. um lenço, eu tipo, comparo, às vezes, como, dando explicação, eu comparo, tipo, poxa, como por que tanta discrepância? Por que tanta... Se uma freira coloca um lenço, é normal para ela. Uma outra mulher quer colocar um lenço, Mas uma mulher é proibido. Uma mulher, muçulmana, uma quando mulher coloca, ela acaba Sabe, sendo tem uma perseguida. coisa, eu falei para um dos nossos amigos, conhece, eu acho que Sidney, estava falando, de onde veio isso? Ele me falou uma coisa muito interessante, não foi Sidney, tinha um outro muçulmano brasileiro. Falou, Sheikh Mahdi, no Brasil passou uma série de novelas, tem um caráter, tem uma pessoa, né, nesse filme, que são árabes. Sempre chato, muito furioso, muito, sabe, aquele que cobra muito. Ele entrou, essa ficou na mente do personalidade, brasileiro. né, essa personalidade que árabe é bravo, todos os árabes são muçulmanos, são machistas, entrou na cabeça. Para sair, meu Deus. Precisa de séculos para... A gente foi, eu contei, a gente foi uns 3 na casa de um dos irmãos lá, 3 com turbante, como falou, eu com o Sheikh Mashar Hussein. Daí a pessoa que fica na portaria, né, o segurança, ligou o dono de casa e falou que 3 talibãs estão aqui. Eu posso abrir a porta. Infelizmente, a gente tem uma Tem essa- mídia a tem essa- desfavor. Sim. Que ela, ao invés de Uma levar cara- Mas informação, isso pode ser. ao invés de levar informação, ela leva desinformação. Isso pode ser. Qualquer coisa pode se tornar uma ferramenta positiva, Sim, né? a gente Exato. pode inverter isso. Tudo Sim. você pode inverter. O crescimento do Islã antes de 11 de setembro, depois, é radicalmente Aqui também diferente. no Brasil, sabia? É. Aqui no Brasil, Depois o de 7 de principal- outubro, depois de 7 de outubro, Sim, mudou Sim. tudo. Uhum. sim, sim. Quem pensava que em Londres
milhares das pessoas, dos alunos universitários vão sair, vão Em defesa da manifestar. Olha, Palestina. ninguém nem pensava nisso. Mas aconteceu. Isso sabe? Eu acho que Corona, a vontade de Deus que está sendo realizada.